Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, a gente hoje nós vamos iniciar essas duas aulas que é sobre a gente falar sobre essa nova classe de medicamentos que são os antimicrobianos, tá pessoal? Então hoje a gente vai explicar alguns dos conceitos principais e falar uma parte, porque realmente antimicrobianos, ele é muito extenso, não somente são duas aulas, mas a gente vai enfatizar nos agentes antibacterianos, tá? Que a gente vai explicando por quê, né? Desses conceitos que hoje em dia eles foram mudando ao longo do tempo e os agentes antibacterianos, eles estão são de agora, são muito atuais, na verdade. Então a gente vamos para lá, beleza? Se ajustem bem aí e bora lá. Bem, pessoal, então nessa questão dos antibacterianos, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. O primeiro, sobre o que é o antimicrobiano. Eu tenho como próprio anti, né, contra, microbiano, micróbios, né, no caso. Então, formas, né, então, mas os agentes antimicrobianos, obviamente, eles vão ser substâncias de caráter químico, químicas naturais, semissintéticas e até, por que não falar, sintéticas, né, no caso. Obviamente, as naturais a gente vem utilizando há muito tempo, né, quando se trabalha com plantas medicinais, né, daí eles foram obtendo os princípios ativos, se transformando em semissintéticas, e hoje em dia se fala bastante em sintéticos ou quimioterápicos, como normalmente se fala, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E que, na geral, elas, conforme a gente mostra no slide, elas que destroem ou inibem o crescimento de outros micro-organismos, de maneira geral, viu, pessoal? Esse é antimicrobianos de maneira geral. Tá? E são eficazes no tratamento de infecções causadas, já seja, né, por quais são esses micro-organismos, seja bactérias, fungos, parasitas e vírus, né? Obviamente, aqui estamos falando causado por organismos eucariotos e procariotos, né? No caso, aqueles que têm núcleo, né? Como fungos, parasitas, no caso, e os que não têm núcleo, como os procariontes, né? As bactérias, no caso. Tá? Isso é um conceito retirado, um conceito bastante comum hoje sobre antimicrobianos. Então, ele envolve tudo, tá? Não confunda, muita gente confunde antimicrobiano com antibacteriano, tá, galera? Beleza. Assim mesmo, as classes que a gente tem desde os antimicrobianos, a gente tem os que hoje vamos a trabalhar nessas aulas, são antibacterianos, mas também estão presentes os antifúngicos, os antivirais e os antiparasitários, como nós tínhamos falado, né? Na imagem a seguir, somente mostra, no caso, todos os micro-organismos que a gente estava falando, né? E como que os principais medicamentos na qual os espectros de ação, né? Os seus usos, né? No caso. Então, entramos a falar, né, sobre antibacterianos. Agora vai ser nossa primeira aula sobre antibacterianos, no caso. E primeiro entender o que é um antibacteriano, no caso. Obviamente são fármacos, né, utilizados, no caso, para inibir o crescimento e matar bactérias. Somente isso, bactérias, que causam, obviamente, os processos infecciosos. Tá? Então é uma forma específica, né, de falar sobre um tipo de bactérias. Por que eles são tão utilizados, professor? Porque as bactérias são as que causam a maior parte de infecções que atingem os organismos, né? No caso, os humanos. É a maior parte. Ah, e os vírus e os fungos? Sim, mas quem atinge mais vão ser as bactérias. Por isso tem um específico delas que são antibacterianos, que são os que mais atingem, no caso, organismos como o ser humano, né, os animais também. Beleza? Então, com esse conceito? Ok. Outro conceito que vem se associando bastante, recentemente, na verdade, não é nem tão recente, né, mas tem os quimioterápicos. Muitos pessoal associa bastante quimioterápicos com o quê? Com tratar câncer. Mas, se você falar, ah, não, isso é só para câncer, né? Mas quimioterápicos, pessoal, é utilizado em outro tipo de infecções. Obviamente, o câncer
ela não é uma infecção, né? Mas o mecanismo de ação que trabalha vai ser específico dos quimioterápicos. A gente tem também tuberculose, tem hanseníase, elas são utilizadas quimioterápicos, que basicamente são drogas, são sintéticas, já não é mais biosintética, que tem uma procedência natural, né? Tanto que o primeiro conceito falado sobre quimioterápicos foi dado pelo cientista Paul Ehrlich, no caso, no início do século XX, né? Na qual ele falava, né, compostos sintéticos capazes de destruir agentes infecciosos, né? Agora, só que nos últimos anos tem sido associado, no caso, esse conceito, como falei, né, tem se adicionado esse conceito dos quimioterápicos, os antibióticos, embora a gente vai falar que os antibióticos, eles têm procedência também natural, tem química, tem natural, semissintética, mas têm sido associados bastante a isso, porque, como a gente falou, né, a sífilis, a tuberculose, elas são doenças produzidas por bactérias, no caso, tá? Isso tem sido recente, nos últimos 20 anos, no caso. Tá? Então, qual que é o conceito certo desses quimioterápicos, né? Conforme, professor, o senhor falou disso aqui, mas o conceito certo é esse daqui, pessoal. Que é um quimioterápico? São substâncias químicas, obviamente, designadas para serem tóxicas ao micro-organismo patogênico, obviamente. Ou, e aqui entra a parte, né, que vocês normalmente conhecem, né? Células cancerosas. Porém, inócuas ao hospedeiro. Então, o conceito, né, do livro que eu encaminhei para vocês, no caso, o capítulo, na verdade, somente o capítulo, que foi do Hang Dale, de farmacologia, no caso, que está aqui na minha mesa, né, farmacologia Hang Dale. Beleza? Então, pessoal, então esse é o conceito, isso que você tem que entender sobre uma substância quimioterápica, tá? Que na maioria são sintéticos. Você pode observar, né? Então, se quimioterápico é isso, que diabo então é o antibiótico? O antibiótico são substâncias produzidas por micro-organismos que matam ou inibem, no caso, o crescimento de outros micro-organismos, tá? Beleza? Então esse aqui é o conceito do que são antibióticos, tá? Especificamente, né? Que a gente está vendo também do livro de farmacologia de Rank. Mas para entrar um pouquinho, como que aconteceu isso, né, no caso, na história, né? Como que se deu isso? Os antibióticos, como eu falei, aqui eu coloquei desde 1910, mas isso está desde os anos 1500 presentes. Antigamente, como eu falei, eram substâncias naturais, ou seja, de plantas. No caso, para tratar malária, por exemplo, a febre amarela, se utilizava várias plantas da quinina, por exemplo. Então, já utilizavam isso há muito tempo. Obviamente, não é como agora, né? Que é um fármaco, que é um princípio ativo isolado, enfim. Então, os primeiros dados, o primeiro antibiótico que apareceu na história, né, no caso, foi em 1910, né, com o pesquisador Paul Ehrlich, que desenvolveu, né, no caso, o Salvarsan, que foi um medicamento antibiótico primeiro, de origem sintética, que era para tratar a sífilis. Que a sífilis, né, naquelas épocas, ela é uma doença muito antiga, né, que ela tem no caso, um desenvolvimento, né, bastante terrível nos pacientes que são acometidos, né, que antigamente se tratava bastante com mercúrio, enfim, né, tem até umas frases bem legais, né, que antigamente se falava, né, antes de aparecer os medicamentos, que era uma noite com Vênus e o resto da vida com Mercúrio. Então, com isso se associava, né, que a origem da sífilis, porque como era uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, né, então, com Vênus, né, a deusa do amor, né, enfim, né, e o resto da vida com Mercúrio, porque era sais de Mercúrio que se tratava antigamente, né, o qual era muito tóxico, enfim, né, aí mudou bastante, né, o Salvarsan ajudou bastante nisso, né, obviamente saíram melhores drogas para frente. Então, em 1929, tem o Fleming, Alexander Fleming, na Inglaterra, que o descobrimento dele revolucionou toda a série de antibióticos, tanto que todo mundo fala que os antibióticos somente apareceram em 1929, sem dar crédito ao Paul Ehrlich por causa disso.
Então, a descoberta dele foi da penicilina, que na verdade ele trabalhava num hospital, aí ele descobriu a presença de contaminação numas placas que tinha de bactérias, que foi contaminada pelo fungo Penicillium notatum, e descobriu halos de inibição causados por esse fungo, ou seja, ele estava inibindo, estava matando as bactérias presentes que ele estava, né? Isso lhe deu o Prêmio Nobel em 1945, tá? 34 temos a proflavina, né, que foi bastante utilizada na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, foram muitas utilizadas, né, na Segunda Guerra Mundial, não somente ela, né? Porque, como você sabe, né, na guerra tinha bastantes... o problema eram as infecções das feridas, que eram causadas, no caso, nos soldados, no pessoal, né? Então, essa proflavina, né, no caso, era para essas infecções, só que ela era muito tóxica quando era tratada, no caso, em infecções sistêmicas, não em feridas, mas aí já para tratar outro tipo de infecções do tipo sistêmico, né? Então, isso causou uma retirada dela. Em 35, na Alemanha, o Domag, né? Ele descobriu, no caso, um medicamento que ele foi apelidou, né? Prontosil, o nome dele, foi da Bayer, e que ele tinha também um efeito antibiótico, né? Depois ele descobriu que, né, que ele foi uma das primeiras sulfas, né, que hoje temos no mundo. Isso também lhe deu o Prêmio Nobel em 1939. Em 41, né, os pesquisadores Chan e Florey, na Inglaterra, fizeram o primeiro uso de penicilina em humanos, tá? Que principalmente tinha na época um policial que estava morrendo, já que ele tinha uma infecção generalizada, uma sepsis causada pela osteomielite. Então eles foram, né, tem uma história até trágica desse cara, né, mas se demonstrou, eles fizeram, né, o uso da penicilina, né, dos extratos, eles aplicavam de 6 em 6 horas penicilina, e mesmo assim começou, depois de 5 dias ele começou a melhorar, né, tanto que às vezes eles tudo que, né, excretava o medicamento, né, aí eu excretava o medicamento através da urina, eles pegavam essa urina, eles faziam a extração novamente da penicilina e administravam novamente para ele, né? Uma coisa assim, meio doida hoje em dia, né? Mas naquela época, penicilina não era uma coisa assim que você acha em qualquer lugar como hoje. Então, isso fez de que esse paciente 5 dias, né, esteve melhorando, né, mas depois de um mês ele deu o que a gente acredita que foi o primeiro caso de resistência bacteriana e morreu depois de um mês, né. Enfim, mas a história é trágica, né, sempre tem. Mas isso lhe deu a Chan e Florey o Prêmio Nobel para ambos em 1945, junto com Fleming, né, no caso que tínhamos falado. Fleming também recebeu o prêmio. Já em 43, né, Florey foi para os Estados Unidos, onde passou a produzir penicilina em grandes quantidades para uso militar, né, obviamente, né, no caso para a guerra, né. Já em 44 temos pesquisador Waxman, Estados Unidos, que descobre outro, né, que é a streptomicina, outro antibiótico a partir, no caso já no de penicillium, né, de outro fungo que é a Streptomyces. Isso também lhe rendeu, no caso depois de 8 anos de pesquisa, o Prêmio Nobel em 52. Aí, cara, já tinha penicilina sendo produzida, ainda de uso militar. Depois a produção anual de streptomicina dos Estados Unidos também começou, né? Passou de 250 gramas que era produzida em 46 para 80 toneladas em 1951. Né? E se acreditava, né? Se descobriu os medicamentos que vão acabar com as doenças. Sempre foi isso um marco, né? Desse aparecimento. Mas depois, né? Hoje, né? Nós sabemos que isso mudou um pouco, né? Obviamente, a partir de 1940, né, alguns falam de 1940 até 1980, outros falam de 1960 até 1980, foi aquela era heróica, aquela época heróica, na qual tinha todo mundo voltado, toda a pesquisa, todos os pesquisadores estavam voltados em quê? Na descoberta de, no caso, antibióticos, basicamente, né? Só que assim, isso originou outros tipos de medicamentos presentes hoje no mercado. Então, queira ou não, a pesquisa por um fim, né, obviamente não se completou, mas gerou outros tipos de medicamentos presentes. É uma história linda, né, na verdade, essa questão das penicilinas que hoje vemos, né. Aqui estou mostrando para vocês o professor Alexander Fleming, né, no seu laboratório. Se você observar bem de perto, né,
Você se assusta, né? Porque você vê placas de cultura lá no fundo dele, todo aí, todo jogado, né? E hoje isso é uma regra de por biossegurança, isso aí não existe, tá? Então, né? A gente pensa que como era, né? Como a gente foi descobrindo as coisas, né? Aí fala, mas ele morreu, né? Dessa doença, alguma das doenças que ele procura, não, não, ele morreu de maneira natural, na verdade. Beleza? Então, depois na década dos 70, né, já saíram os primeiros antimicrobianos disponíveis, né, no caso, a gente vai falar hoje deles, os beta-lactâmicos, né, as penicilinas, as sulfas, né, que embora em 1910, né, já tinha sido falado, né, os aminoglicosídeos, né, onde está a streptomicina, que faz parte, né, que a gente falou, né, no caso, tetraciclinas, fenicóis, onde está o cloranfenicol, tianfenicol, florfenicol, mais utilizados, os macrolídeos, né, eritromicina, lincomicina, tilocina, muito utilizados hoje em dia, né. Então, atualmente, o que é o problema disso? É a resistência bacteriana, né, a resistência microbiana, que induziu, né, a produzir ou melhorar novos antimicrobianos. Por exemplo, né, a sulfa potencializada, né, o sulfametoxazol, que a gente antigamente ele é utilizado como sulfametoxazol somente. Mas hoje se associou, né, as novas associações provocaram uma melhora, né, que foi associado a outro antibiótico que era o trimetoprim. Então aí nasceu o famoso que vocês conhecem, capaz alguma vez vocês já utilizaram, que é o Bactrim, né? Sulfametoxazol mais trimetoprim. Aí nasceram os novos beta-lactâmicos, no caso, que são as segundas gerações, a gente fala, né? Mas são as cefalosporinas, as penicilinas sintéticas, porque até na década dos 70, normalmente, ou antes, era utilizado só as biosintéticas, as naturais, né? Que eram extraídas a partir dos fungos, né? Que nós tínhamos falado. Entre essas penicilinas sintéticas temos a ampicilina, a amoxicilina, hoje, né, campeã, né, amoxicilina muito utilizada. Os novos fenicóis, né, que tínhamos falado o cloranfenicol, hoje se utiliza um parente dele, um sobrinho, né, que é o florfenicol, que é melhor ainda, né, o espectro de ação é melhor do que o previamente falado, né, que os fenicóis, o cloranfenicol. Assim também temos as quinolonas, né? Quando a gente fala já de quinolonas, a gente está falando já de sintéticos, praticamente. Temos todos os que são as oxacinas, né? Que terminam em oxacina, enrofloxacina, danofloxacina, norfloxacina. E o ácido oxanílico, né? Tem bastante utilizado essas quinolonas, né? Ciprofloxacina, enfim, ou ciprofloxacina, a mesma coisa. Tá, pessoal? Estou mostrando aqui só para vocês, só para observar, né, a estrutura, no caso do anel beta-lactâmico, né, quimicamente, uma estrutura bem pequena, né, ela é, no caso, a gente vai ver, essas penicilinas, eles são hidrossolúveis, tá? Uma classificação desses antibióticos, vamos ter os beta-lactâmicos, onde vamos, né, os beta-lactâmicos, temos as penicilinas, né, aqui todos os compostos geralmente que temos, penicilina G, que a gente vai falar, penicilina V, amoxicilina, né, o ácido clavulânico, que é associado bem, sempre com amoxicilina. Temos as cefalosporinas, no caso, que elas já fazem parte, né, dos monobactamas, né, de um anel só. E que temos, obviamente, de primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Tem até quinta geração, viu, pessoal? Normalmente, né, eu sempre falo, né, quando eu estava estudando, a gente estava apenas observando terceira geração, né, basicamente, né, com o campeão delas, no caso, que seria a ceftriaxona, né, que era Nossa Senhora. Hoje já é tranquilo, não é como antigamente. Aí vamos ter os outros, os carbapenems, né, no caso, que são os fortes, os tanques, na verdade, contra bactérias, no caso, né, que são às vezes resistentes, a gente vai ver isso com calma, né, o imipenem, meropenem, que são os fortão, né, gente. Também vamos ter os macrolídeos, né? No caso aí são conhecidos, né? Hoje está falando, né? A citromicina, eritromicina, claritromicina, né? Os mais comuns, mais utilizados no caso. Temos as lincosaminas, né? A lincosamina, a clindamicina, para quem é
alérgico, imaginemos a penicilinas, pode utilizar um desses. As tetraciclinas que a gente estávamos falando, no caso a doxiciclina, muito utilizado, a minoxiclina, tetraciclina, enfim. Então, a gente vê, né, no caso, bastante desses antibióticos, mas a gente tem que entender quais são os critérios para essa escolha de um antibiótico. Obviamente, primeiro, mais importante, sempre vai ser o conhecimento do agente etiológico, saber qual que é a bactéria que está provocando, no caso, esse desequilíbrio, essa doença. Observar também, pessoal, o paciente, que não adianta você ter um medicamento bom, você sabe o agente etiológico, né, a bactéria que está provocando, se o paciente ele não tem tolerância ou tolerabilidade a esse medicamento. Ou seja, né, pode dar uma alergia, ou pode produzir, no caso, um efeito imunodepressor, como tínhamos visto em glicocorticoides. Então isso também é muito importante de vocês observarem. Assim também tem o que? Uma ação e um efeito antimicrobiano seletivo, né? Isso vai depender bastante do conhecimento do agente etiológico, microbiológico, né? Disso. Aí vem alguns conceitos novos para vocês, capaz vocês já ouviram, né? Sobre os efeitos bactericidas, no caso, né? Que a gente vai falar. Então, um adequado controle desses efeitos bactericidas, sem chance da bactéria desenvolver de resistência bacteriana, que isso aí é o que a gente cuida bastante, né, no caso. Aí observar também o amplo espectro de ação do antibiótico presente, tá? Porque sim, as bactérias temos gram-positivas, gram-negativas, beleza? Temos anaeróbias, temos aeróbias, ok? Só que, assim, se fosse tão fácil assim, né, não teria muita doença no mundo. Só que tem algumas bactérias que elas não se rendem a alguns tipos de medicamentos. Então, precisa muitas vezes que tínhamos visto, né, associações, ou são específicas de quando, assim, tipo, outras não são, enfim. Precisa observar bem de perto esse espectro de ação do antibiótico. Tá, galera? Isso aqui é muito importante. E outra coisa também, né? A sensibilidade do micro-organismo à droga. É uma coisa assim, que quando a gente observa, né, na medicina, né, capaz de alguns médicos, que eles já chegam te observando, exame clínico, obviamente, muito importante, né? E eles já vão passando, né, o antibiótico, se você possuir a infecção, né? Beleza. Mas, na verdade, às vezes, o que acontece? Você pode ter um micro-organismo diferente normalmente, então tem que ser feito um antibiograma. Né? Aqui está errado, é antibiograma, né, no caso, e avaliar nessa bactéria diferentes tipos de antibióticos, porque pode ter alguns que são resistentes, e aí é o problema. Então, aí você observar a sensibilidade e observar qual que vai te fazer efeito. Senão, às vezes, você vai tomar um medicamento à toa. Na verdade, é isso. Você perde tempo, a bactéria tá nem aí e ela vai aumentando. Então você perde tempo. Só que isso aí também é demorado, porque fazer um antibiograma, né, no caso não vai ser tipo na mesma hora da consulta, né? Bom seria isso, né, mas não acontece. Então também tem essa. Então por isso tem também padrões, no caso de escolha do antibiótico, a gente fala escolha do antibiótico de maneira empírica, né, baseada muitas vezes nos estudos que já se tem. Obviamente, o exame clínico é de vital importância também para isso. Então, aí vem, no caso, das diferentes classificações dos antibacterianos, se dá entre quem? Entre os bactericidas, antibióticos bactericidas e antibióticos bacteriostáticos, tá? Obviamente, né, tem alguns produzidos em laboratório. Quando a gente vê essa classificação, muitas vezes, dependendo do caso clínico, ela vai mudar, né? No sentido de que, assim, vai ter antibióticos que eles são bacteriostáticos, mas eles podem ser bactericidas. Então, quando você avalia num paciente, são casos clínicos isolados, né? Então pode dar diferenças entre isso. Então, isso tem que ser muito observado. Mas geralmente, né, como eu falei, né, é quase tudo bem geral, baseado nas pesquisas prévias, né, produzidas durante esses mais de 50 anos de pesquisas, né, sobre antibióticos. Então, vamos ter
os bacteriostáticos, né? FBT, como a gente coloca, né? Aí temos esses medicamentos, estou mostrando para vocês, né? Os fenicóis, o cloranfenicol, lincosamidas, macrolídeos, sulfonamidas, tetraciclinas e trimetropin. Eles são bacteriostáticos, inibem temporariamente o crescimento de micro-organismos. Galera, esse símbolo aqui é micro-organismos, tá? Micro-organismos, só que o problema é eles que diminuem, né? Obviamente, imagina se tiver um gráfico, no caso da concentração, né, de bactérias, e aí, né, no caso pelo tempo, se a gente colocar o uso de bacteriostáticos, essa concentração vai caindo, né? Só que se você parar, no momento de você parar de administrar, obviamente tudo vai voltar ao normal, tá? Então, esse bacteriostático é um efeito que pode ser reversível, de aumentar e ainda pegar mecanismos de resistência, né, por parte da enzima, desculpa, da bactéria, né, no caso. Assim também, né, no caso, para esse sucesso, esse tratamento, normalmente vai depender muito da concentração, tá? Isso aqui é concentração, viu, galera? Concentração. Nossa, é difícil conseguir escrever isso aqui. Com o mouse é meio difícil, né? Enfim, da concentração. Que isso vai aumentar, no caso, um fator, um parâmetro importante, que é o SIM, que é a concentração inibitória mínima. Isso se fala, né, quanto que esse medicamento vai inibir o crescimento microbiológico, bacteriano. Então, como eu estava falando para vocês, muitos bacteriostáticos podem ser bactericidas. Se aumenta, né, obviamente, a exposição do fármaco, né, aumenta a concentração. Só que assim, os bacteriostáticos, eles muitas vezes devem ser evitados por causa da toxicidade, né? Obviamente, somente em infecções severas, por assim falar, né, em hanseníases, no caso. Temos um exemplo no caso da clindamicina, no caso para o tratamento de infecções por estafilococos ou estreptococos, o exemplo claro, né? E temos agora os bactericidas. Quem são os bactericidas? Temos aqui os aminoglicosídeos, penicilinas, né, que a gente vai falar daqui a pouco, sulfonamidas, as sulfas, aquelas potencializadas, né, que a gente está falando hoje, né, das sulfametoxazol, enfim. E o que eles vão provocar? A morte do micro-organismo. Elas são uma essencial escolha frente a infecções que não podem ser evitadas pelas defesas do hospedeiro. Porque sim, tem até dos bacteriostáticos, que quando você diminui, lembra que eu falei para vocês, a quantidade de bactérias, o próprio sistema de defesa, no caso do ser humano, do animal, enfim, do hospedeiro, ele consegue agir também e trabalhar em conjunto. Já quando a coisa é mais séria, né? A infecção é mais forte, não consegue o bacteriostático, se utiliza de bactericida, no caso, né? E isso vai depender do que? Da natureza e local de ação, né? Porque se acontecer uma endocardite bacteriana, muitas vezes provocada por uma Staphylococcus, imagina como você vai agir ali, né? Para ir para lá. Pode ser a imunocompetência do hospedeiro, se ele tiver uma doença concomitante ou pré-estabelecida que é imunossupressão, que provoca, né, imunossupressão, ou está tomando drogas imunossupressões, como por exemplo corticoides, tá? Então não pode acontecer isso, né, no caso. Portanto, né, frente a isso que a gente está falando agora, né, a gente teria que utilizar os bactericidas. Obviamente, vamos utilizar em infecções gram-positivas, tá? Isso devido à suscetibilidade do organismo, né? Também se dá bastante na habilidade do fármaco em penetrar e se concentrar no tecido infectado, no caso, né? Obviamente, tem tido essa habilidade do fármaco em se concentrar no tecido infectado, tem dado prognósticos mais importantes de resultados clínicos do que se o fármaco
fármaco é, no caso, bacteriostático ou bactericida, no caso, né? Então, a habilidade da penetração de se ligar, no caso, nas células do tecido infectado é melhor ainda, né? Muitas vezes, no caso, se for bacteriostático. Em gram positivas, tá, pessoal? Outra coisa dos bactericidas, né, que eles podem ser tempo dependentes. E também eles podem ser concentração dependente. São duas coisas diferentes, né, no caso. No caso, se for os tempo dependentes, temos as cefalosporinas e as penicilinas, tá? Elas, obviamente, elas não têm interesse em concentração máxima plasmática, né, concentração máxima do plasma, né? E elas são 2 a 4 vezes maiores, né, que a concentração initória mínima, portanto já são lentas, tá? Para alcançar isso vai ser lento, por isso que elas são tempo dependentes, elas vão ficar bastante tempo, para elas poderem exercer seu efeito bactericida, né? Por isso você fala, né, penicilinas, por exemplo, né? Se a gente for com bencetacil, né, pode ser para 30 dias a cada mês, dependendo. Aí a gente observa também que quando são concentração dependentes, aí temos os aminoglicosídeos, as fluoroquinolonas, né, as quinolonas, basicamente, ciprofloxacino, norfloxacino, etc. Tem um aumento na concentração, da concentração máxima no plasma, né? E isso leva a que um aumento na proporção de bactérias mortas, no caso, né? E também, obviamente, um aumento do efeito pós-antibiótico, ou seja, que se mantenha sem aumento do crescimento bacteriano, depois de um tempo, né? O que melhora, basicamente, é assim que se melhora, porque depois as defensas do hospedeiro que tomam conta, né? Beleza? Deu para entender essa parte? Muito importante isso aqui, galera. O mecanismo de ação, obviamente, ele apresenta 4 mecanismos de ação importantes. O primeiro vai ser inibição da biossíntese da parede celular bacteriana, né? Aqui são os medicamentos, né, presentes. A inibição do metabolismo do ácido fólico e alterações da membrana celular bacteriana. Aí temos as polimixinas, né, presentes. Temos também a inibição da síntese proteica ou síntese de proteínas, tá? Através dos ribossomos bacterianos. Aí temos os aminoglicosídeos, coranfenicol, lincosamidas, enfim. E o quarto, que é a inibição da síntese de ácidos nucleicos ou prevenção do reparo celular bacteriano, tá, pessoal? E aí temos, né, drogas mais fortes, né, como as fluoroquinolonas, metronidazol, sulfonamidas, rifampicina, né, quando a gente fala rifampicina, tuberculose, hanseníases, fluoroquinolonas, né, doenças do trato geniturinário, enfim. Aqui temos só mais uma classificação para vocês observarem, né, no caso. O espectro antibacteriano. E isso aqui é uma questão bem importante, né, no caso, essa questão do espectro, porque a gente entender até onde chega o poder de ação desses antibióticos, tá? Então, obviamente, isso vai depender da compreensão dos padrões para cada classe de fármaco. E especialmente observar se ele é ineficiente contra alguns grupos particulares. É aquilo que estava falando, né? Você pode pegar gram-positivos, esse mata grande parte, mas não mata estafilococos, que também são gram-positivos, gênero estafilococos. E aí, o que você vai fazer? Então tem que observar esse espectro, porque muitas vezes você pega um medicamento que ele é eficaz contra 90% das bactérias, só que você não sabe, você pensa, ele é eficaz contra gram-positivos, beleza, então vou usar. Só que você foi contaminado com estafilococos da vida, e aí? Né? Então, por isso que a sensibilidade dada através do antibiograma é muito importante. Se fazer a cultura, o antibiograma é muito importante. Já quando a gente fala do amplo espectro de ação, né, obviamente, isso é muito utilizado hoje em dia, né, mas o problema é o que estava falando, se ignora anaeróbicos obrigatórios, o qual causa uma confusão, como a gente está falando.
Se você for ver, né, isso aí é quase... A gente nem toca e é uma confusão grande, por causa daquilo que a gente está falando, né? Então a gente pode observar como seria no caso se a gente dar... Normalmente a gente trabalha com duas alternativas. A primeira, de acordo com a atividade do fármaco antibacteriano, que nós tínhamos falado agora há pouco, gram-positivos, beleza, gram-negativos. O problema vai dar nos anaeróbicos. Esse é o seu problema. Temos os anaeróbicos gram-positivos e os gram-negativos, né? Esse é o problema. Por quê? Porque aí tem alguns que não diferem, ou seja, eles não têm muita suscetibilidade antibacteriana, de qualquer dos gram-positivos e gram-negativos. E, obviamente, também tem os estafilococos que a gente estava falando, já que eles são excelentes produtores, do que a gente vai falar daqui a pouco, de penicilinases, que eles estão envolvidos com o quê? Com a resistência bacteriana. Então, cara, se pensa, né? Poxa, então tá confuso. Por isso que o antibiograma é importante para fazer um correto, no caso, diagnóstico, né, da doença, além de utilizar um bom antibiótico. E a segunda alternativa que a gente fala, né, o fármaco é discutido em relação à atividade com os seguintes quadrantes. Normalmente, o anterior, a primeira alternativa, é bastante utilizado, né? Mas tem outras alternativas também. Eu achei até mais interessante essa segunda alternativa, onde que, no caso, eles são classificados conforme, no caso, o quadrante que a gente vai mostrar. Então, vocês estão observando na figura, vamos até fazer um zoomzinho, né, daqui para mostrar, né? 4 quadrantes denominados naquilo que estamos falando, aeróbicos gram-positivos, do seu lado superior esquerdo, e do lado aeróbicos gram-negativos. Lá embaixo temos os anaeróbicos obrigatórios, beleza. E os anaeróbios, nesse caso, aqui nos obrigatórios, se envolve positivos e negativos, e temos um quadrante específico para quem? Para os estafilococos, produtores de penicilinase. Aí estão aqueles, né, envolvidos com aqueles casos da superbactéria, no caso que tem um estafilococcus no meio. Por isso que eu falo, estafilococcus é uma raça ruim. Então, tem que ter cuidado com eles. Eles estão aqui, estão observando aqui em todo lugar, estão presentes no meio ambiente. Então, o que vai significar isso, galera? Normalmente você vê que o quadrinho tem um quadrinho lisinho, sem pontos, outro tem pontos e azul, outro tem pontinho só azul e branco, e esse aqui tem o aeróbicos gram-negativos, é listrado, né, e azul. Então observa o que significa. Aqueles que são branquinhos, né, lisinhos, todo branco, apresentam excelente atividade contra a maioria, embora não necessariamente todos dos patógenos neste quadrante. Ou seja, esses branquinhos aqui do Staphylococcus, e até por observar, né, o Staphylococcus, ele não vai ser bom contra a grande maioria, então o Staphylococcus vai ser resistente. Aquele outro que é branquinho com pontinhos azuis, ele tem boa atividade contra muitos patogênios, no caso aeróbicos gram-positivos, né? Mas alguns patógenos importantes podem ser resistentes, então tem que ter cuidado. O próximo, né, no caso, esse anaeróbicos obrigatórios, que é pontinhos azuis e azul totalmente, atividade moderada contra patógenos neste quadrante, padrões de resistência imprevisível. Tá? E no caso, esse último de cima, aeróbicos gram-negativos, né, listrado, que são linhas, né, e azul totalmente, ele apresenta nenhuma atividade útil contra a maioria dos patógenos nesse quadrante. Ou seja, esse medicamento não vai ser útil contra aeróbicos gram-negativos, tá? Embora possa haver algumas exceções individuais, mas assim, isso vai depender muito da doença, né, da bactéria. Obviamente, nesse quadrante se refere a uma informação individual do fármaco, tá, galera? Deu para entender? É só ler bem isso, né? Então, esse mapa, como a gente fala, esse mapa é chave do espectro antibacteriano. Lembra que eu falei aqui embaixo das secções, né? Tem algumas secções. Essas secções são esse quadrante aqui amarelo, né? Quais são essas secções? Outro tipo de bactérias que geralmente não coram com coloração gram. E aí é o perigo, né? Aí temos a Bartonella,
Clamidofila, os Mycobacterium, aí Mycobacterium, né, são tuberculose, hanseníases, os micoplasmas e as rickettsis. Desses aqui, obviamente, todas são importantíssimas. As Mycobacteriums, tuberculae ou leprae, são as de maior interesse hoje para nós, porque é hanseníases e a tuberculose. Então, a inibição da síntese da parede celular, né, vamos ter esses medicamentos, vamos começar com eles, né? Vamos falar especificamente hoje das penicilinas, né? Qual que é o mecanismo de ação das penicilinas? No caso, né, a célula bacteriana vai se ligar a proteínas ligadoras da penicilina, obviamente a penicilina, né? Aí que vai acontecer? Eles, no caso, inibem a enzima que contém, né, na parede celular da bactéria, que são a enzima da transpeptidação, que faz uma ligação cruzada das cadeias peptídicas conectadas ao esqueleto da peptidoglicana. Quando a gente fala da peptidoglicana, lembra, né, no caso, do envoltório celular dessa bactéria. Aí, em seguida, tem essa inativação do inibidor das enzimas autolíticas na parede celular, o que leva à lisis da bactéria. Isso aqui, de forma assim, bem crua, né? meio chato, né? O mecanismo dessas penicilinas, tá? Então, vão se ligar, a célula bacteriana se liga a essas proteínas ligadoras da penicilina, aí essa penicilina vai que inibir a enzima da transpeptidação da bactéria e vai criar uma ligação cruzada com quem? Com os peptidoglicanos ou peptidoglicanas, e aí vai acontecer o quê? A inativação de um inibidor das enzimas autolíticas na parede celular bacteriana, o que leva à lisis da bactéria e esse rompimento da parede celular e posterior morte, né? Porque vai ser exposto. Lembrando que bactérias, elas não têm igual quantidade como fala, de organelas. O núcleo delas não tem, na verdade não tem núcleo, né? Um nucleoide, forma primitiva de núcleo, então leva à morte mais rápido. Assim também, pessoal, se a gente for falar de alguns casos específicos, temos a penicilina G, né, ou benzilpenicilina, que também é uma penicilina natural, derivada do fungo penicillium, que ela possui um núcleo de penicilina, né, que é o ácido 6-aminopenicilinánica, no caso, tá? Então, deles tem muitos derivados, né, dessas penicilinas, no caso, o qual tem apresentado um aumento do espectro da ação, aumento da atividade e uma estabilidade aumentada, né, frente aos medicamentos, frente às bactérias, no caso. Aí dentro delas temos as mais novas das penicilinas, né, que são as modificações da ampicilina que tínhamos falado, né, como por exemplo a carbenicilina e a ticarcilina, né, que são importantes. Então, na parte da célula bacteriana, né, quais são os componentes básicos da estrutura das células bacterianas? A gente vai ter, no caso, se você observa aqui, essa parte, a parede celular, né, que não tínhamos falado. Aí vamos ter internamente a membrana celular. Temos os ribossomos aqui presentes. E o material, o DNA cromossômico, né, que pode ser dado através, no caso, do nucleóide e do plasmídio presente. Tá? Isso é bastante importante. Então, como que as penicilinas vão agir? A gente estava falando, né? No caso, as penicilinas vão se ligar, né, através das proteínas ligadoras de penicilina, a bactéria, a parede. E aí, no caso, vão se ligar, no caso, desses peptidoglicanos. E aí vai ter o quê? Uma lisis, né? Vai ter uma inibição de enzimas lá. E isso vai levar à lisis bacteriana. Que isso vai ser rompido, obviamente, vai ter o rompimento dessa parede celular causado por quê? Por outro elemento que é vital, né, na bactéria, que é a pressão, que ela tem a pressão osmótica. Essa pressão osmótica vai aumentar e vai levar ao rompimento dessa parede e morte dessa bactéria. As penicilinas também, né, como a gente estava falando, do peptidoglicano, ele tem duas unidades, né, que é a acetilglicosamina e ele é N-acetilmurâmico, né? Essa formação da parede celular, obviamente, nessas bactérias ocorre pela ligação das proteínas de ligação
de penicilinas, as PVP, né? Mas enzimas, aquilo que a gente estava falando, né? As transpeptidases, mas não somente elas, também temos as carboxipeptidases e as endopeptidases. Por isso que eu falo, penicilinas, algumas podem interagir bem melhor contra as peptidases, mas não com as outras, com as outras proteínas de ligação de penicilinas, né? Isso na bactéria, né? Então, essas proteínas de ligação de penicilinas fazem parte da montagem dessa parede celular e o que vai dar a ligação com os peptidoglicanos, né? Que faz parte da parede celular bacteriana. O que mais? Os beta-lactâmicos também se inibem, né? No caso, essas proteínas que a gente tinha falado, né? Assim também inativam inibidores de enzimas autolíticas na parede celular. Por que ela faz isso? Por terem estruturas similares, no caso, a essa alanil-D-alanina, né? Que liga essas proteínas, no caso, que estão envolvidas na parede celular. Essas proteínas ligadoras de penicilinas, elas muitas vezes elas podem agir como beta-lactamases, tá? E essas beta-lactamases, no caso, elas são enzimas que vão dar origem a quê? À resistência bacteriana. E elas vão atacar basicamente penicilinas e cefalosporinas. Então, bactérias que têm entre 3 a 6 proteínas ligadoras de penicilinas, elas vão ter uma afinidade por diferentes fármacos, ou seja, tem maior índice de resistência bacteriana, e o qual elas podem aprender no que a gente fala, né, mutação, elas aprendem, né? E isso aumenta o número ou afinidade por diferentes fármacos beta-lactâmicos. Então, ela pode criar resistência através também dessas mutações presentes, tá? E isso, né, no caso, a gente pode ver diferenças na suscetibilidade de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Obviamente, estruturais sempre vai ser. Diferença entre os sítios dos receptores dessas proteínas ligadoras de penicilina. Afinidade, no caso de ligação com as proteínas de ligação de penicilinas-alvo. E também os tipos diferentes de beta-lactamases e a quantidade relativa do peptidoglicano presente. Gram-positivas possuem bastante, então isso leva a entender por que a gente está falando, né? Tipo estafilococos, elas são as primeiras campeãs em produção de beta-lactamases, porque elas possuem maior quantidade de quê? Dessas diferenças, dessas proteínas ligadoras de penicilina. Aí então, no caso das gram-negativas, as penicilinas vão atacar os lipopolissacarídeos que estão presentes na membrana, que tem uma bicamada de lipopolissacarídeo que estamos mostrando, né, nos gram-negativas, né? E isso impede a passagem de fármacos através da parede celular. Então essa é a defesa, basicamente, das gram-positivas frente às penicilinas, tá, pessoal? É diferente de uma gram-positiva, né? Que ela somente, né, no caso, ela vai ter um proteoglicano, né, presente. Essas penicilinas também são ionizadas em pH fisiológico, né? No caso, elas são hidrofóbicas, se for em pH fisiológico. Então, isso que dá um curto espectro com a penicilina G, pensatínica, né? Ou bencilpenicilina, o qual impede, né, no caso, passagem de porinas de grão negativas, né? No caso, bactérias grão negativas. Aí vai ter também que essa molécula pode ser alterada, pode ter aumentar os grupos hidrofílicos, o qual vai aumentar, né, no caso, essa hidrofilicidade, né? E aí vamos ter os medicamentos como a ampicilina e a amoxicilina, pode ser pelo grupo benzil, né? E isso vai aumentar o espectro da ação, né? E impede a resistência bacteriana também. As gram-positivas têm uma fina camada externa, exterior ao peptidoglicano, né?
Os beta-lactâmicos podem rapidamente penetrar ela, então. Só que aquela história, né? Imagina, os estafilococos, eles produzem beta-lactamases. Então, o tempo que utiliza para eliminar, no caso, essas gram-positivas, é o tempo que o estafilococcus como gram-positiva tem para eliminar, no caso, a bactéria. Então, é uma competição, na verdade. As penicilinas também, no caso, né, falando de penicilinas, afetam o crescimento das células. A ação é maior, né, nos períodos de rápida multiplicação bacteriana, e aí onde eles aumentam, né? Elas são tempo dependentes, né? Isso se deve, no caso, ao tempo de concentração plasmática, o qual é maior que a concentração inibitória mínima, o qual é o melhor prognóstico de sucesso de tratamento. Então, mais tempo, né? Aí, obviamente, vão ser dosagens presentes, dosagens frequentes, né, no caso, ou também formulações de liberação prolongada, aquelas, né, quem já levou, né, bezetacil, e dura normalmente um mês, né, que você pode utilizar. Até a próxima dose. Como que se gera então os mecanismos de resistência? Obviamente, pelo principal motivo, né, produção de beta-lactamases e fatores intrínsecos, né, no caso. Dentro delas, né, a gente tem que associar que, no caso, elas podem ser destruídas por amidases e beta-lactamases. Mas o que são, em geral, essas amidases e beta-lactamases bacterianas? São penicilinases, que são enzimas produzidas pela própria bactéria contra as penicilinas, tá, galera? E elas vão hidrolisar a ponte amida cíclica do anel beta-lactâmico, vão quebrar o anel beta-lactâmico e assim inativá-lo. Lembra a imagem que eu coloquei para vocês, né? Aí essas beta-lactamases, se elas agirem extracelularmente, elas têm uma produção altas quantidades em quem? Em gram-positivas, e também são produzidas no espaço periplásmico, nas gram-negativas, tá? Aqui só mostrando para vocês, né, nas gram-positivas, extracelularmente. Aí temos, né, o ácido lipoteicoico. E se for nas gram-negativas, né, no espaço periplásmico, aqui nessa região. Que bactérias produzem essas beta-lactamases? Temos várias, né? Tá, Enterobacter, Escherichia coli, por exemplo, Klebsiella, tem vários aqui isogêneros, né? Próteos, muitas delas, né, envolvidas, no caso, Pseudomonas, Staphylococcus, envolvidas com doenças da pele, com doenças do sistema trato gastrointestinal, doenças do sistema geniturinário, enfim, né? Aqui só ressaltar, no caso do estafilococo, que ele produz as penicilinases, né, no caso, né, que era a beta-lactamasa e no caso anterior que tínhamos, que é a amidases, né? E também se dá em gram positivos, né, em gram negativos, no caso, bactérias primárias e oportunistas. Aqui estou mostrando para vocês a família Enterobacter, né, ou Enterobacteriaceae, no qual todas elas que a gente estava comentando, né? Tanto que tem alguns que podem ser patógenos primários, mas também são oportunistas, como a E. coli, a Klebsiella, no caso, que são oportunistas e são primárias, né? Então, se for primárias, né, é capaz de causar doenças sempre, se for oportunistas, dependendo das condições do hospedeiro, geralmente na microbiota intestinal, por exemplo. Assim mesmo, nessa resistência à penicilina, se for no caso da penicilina, né, tem porque diminui a permeabilidade bacteriana e tem uma perda, no caso, das proteínas ligadoras de penicilina e de várias enzimas lactamases. Só assim, né, que essa penicilina age. Mas se tem a resistência, o que vai acontecer? Essas beta-lactamases vão trabalhar em vasos plasmídeos, né? Lembra isso aí, é DNA bacteriano, o que vai aumentar os níveis de resistência, porque no plasmídio concentra, né, também muitas vezes a memória bacteriana que é passada de uma bactéria para outra, muitas vezes, tá?
Assim também pode ser mediado cromossomicamente, o qual diminui os níveis e às vezes a resistência. Então pode ser diferenciado isso, né, galera? Assim também tem uma produção de uma membrana externa impermeável causada por mutações na estrutura da purina. A purina, né? Obviamente são é, é, estruturas, né, que comunicam as paredes da parede celular bacteriana, né? Por exemplo, pseudomonas, que elas podem ser congenitamente resistentes sempre a penicilinas. Não é porque elas tenham adquirido a resistência, não através, no caso, das mutações que são passadas de uma bactéria para outra, elas já se tornam com efeito congênito e resistentes a penicilinas. Por quê? Por causa dessas purinas. Essas purinas se tornam de um tamanho inferior e isso dificulta a entrada do medicamento dentro da parede celular. Aí vai ter que usar outro tipo de medicamentos que utilizem associações, né, como a gente vai falar mais para frente, do clavulanato. Como evitar a produção dessas beta-lactamases? Temos dois mecanismos. Primeiro, obviamente, o estrutural do medicamento, modificar o núcleo beta-lactâmico para que ele seja mais estável, se defenda mais com a presença dessas penicilinases. Um exemplo, a cloxaciclina, né? E temos as substâncias que inibem a beta-lactamase, outras substâncias que inibam, que ajudem, né? Ou seja, a associação que a gente está falando, que é acoplada a essa penicilina ou cefalosporinas, como por exemplo o ácido clavulânico e o sulbactam. Na parte da farmacocinética, né, no caso para penicilinas em geral, a gente vai ter que elas têm pouca absorção no trato gastrointestinal, né, por causa, né, que elas alteram, algumas delas alteram também a microbiota normal, né, uma bomba, né, por se falar. Também a susceptibilidade também a beta-lactamases, no qual a gente fala uma restrição que tem a da penicilina G, né, por causa dessa pouca absorção, né, então por isso elas são administradas de outra forma, né, intramuscular ou intravenosa. Também não somente da penicilina G, também da fenoximetilpenicilina, que é a penicilina V. Outra coisa da farmacologia interessante para você observar é que ela atingir a concentração adequada, porque ao fazer isso elas vão destruir ou inibir bactérias que estão presentes, né, nos fluidos teciduais. Embora, né, aumento das dosagens, se aumentar as dosagens, elas vão atingir outro tipo de locais, como articulações, cavidades pleurais, peritoneais. Pelo fato delas serem hidrossolúveis, elas não entram, no caso, no sistema nervoso central, nem na próstata, nem nos olhos, tá? Elas são, no caso, são hidrossolúveis, não são lipossolúveis, então elas não conseguem penetrar essas partes, né, essas estruturas. A administração, no caso, ela vai se dar oral, intravenosa e intramuscular, principalmente a intramuscular, que tem que ser liberação lenta, senão ela causa necroses do tecido, tá? Elas são eficazes, né, para atravessar membranas biológicas, tá? Barreira hematoencefálica e sangue, né, no caso, durante a inflamação, tá? Elas atingem altas concentrações em tecidos inflamados que excedem as concentrações plasmáticas. Elas têm uma mínima biotransformação hepática, né? Exceto a ampicilina. Isso aqui é interessante, né? A eliminação, ela se dá, obviamente, renal, quase 90% através da filtração ou secreção tubulo-renal, que vai passar na urina. Obviamente, isso vai 90%, depende do tipo de paciente, mas se o paciente for velho, idoso, ou tem outra doença pré-estabelecida, ou ele é novo, né, criança, esse tipo de eliminação ela varia entre 60% a 100%. Isso vai depender. Mas o é 90% através da filtração glomerular e secreção túbulo-renal. Elas, no caso, atravessam a membrana placentária lentamente,
Obviamente nem todas são estáveis em ácidos graxos, já são destruídas, né? Então por isso a administração tem que ser parenteral. A via oral, né? A biodisponibilidade, lembra que a gente falou, é inferior a 50%, né? Os efeitos adversos dela. Os efeitos adversos dela, basicamente, a hipersensibilidade, um efeito imediato que você vai encontrar nelas, pode apresentar tanto quando é administrado intramuscular ou intravenoso, inchaço, edema e dor nas regiões onde foi administrado, urticária, né, coceira, erupções na pele, são reações sistêmicas, né, no caso. A via oral, as reações provocadas pela via oral são menos notórias, embora pode acontecer. Tá? Penicilinas da via oral, como a gente estava falando, né? Elas podem induzir superinfecções gastrointestinais. E isso é normalmente, as sozinhas, normalmente não acontece, mas se ela envolve com outro medicamento, no caso, e altera bastante a microbiota, ela pode provocar o quê? Uma colite pseudomembranosa, que provoca diarreia, né? Uma doença do trato gastrointestinal provocada por micro-organismos, especificamente pelo Clostridium difficile, que esse aí é o bicho. Assim também elas vão provocar erupções cutâneas. E esse aqui é um dos mais sérios, né, que é o choque anafiláptico agudo. Embora é raro acontecer, mas pode levar à morte, é fatal, tá, pessoal? Nós temos reações agudas das penicilinas, né, os efeitos tóxicos, né, no caso quando é misturado com potássio ou procaína, né, as combinações, aí a gente está vendo, no caso, aquelas que são anestésicas, né, utilizadas como anestésico, como a penicilina G-procaína. Temos a potássica, né, administração intravenosa, intramuscular lentamente, por isso lembra-se falar, né, tem que ser lento. A vencilpenicilina procaína, né, tem que ser armazenada na geladeira, tá? Senão acontece dissociação entre a procaína e a vencilpenicilina. Obviamente, não está demais falar que não pode ser utilizado fora da validade, e nem repetir o mesmo local de uso, se for intramuscular. Então, o que normalmente a gente fala de interações medicamentosas? Obviamente, elas vão provocar sinergismo com aminoglicosídeos, principalmente se for estar envolvidos bactérias gram-positivas, estafilococos, por exemplo. A penicilina G, ela é sinérgica com esses medicamentos, cloxaciclina, clavulanato, a gente vai falar na próxima aula, e algumas cefalosporinas. Lembrando, né, que a gente está falando desse sinergismo, né, que acontece, o conceito dela, né, que quando dois ou mais fármacos administrados conjuntamente, obviamente, né, tem o mesmo efeito farmacológico. Então, ela vai sinergizar o efeito do outro medicamento. Beleza, pessoal? Então, essa história continuará, né? Entre no meu canal, né? Essa aula já vai estar disponibilizada, né, para você assistir novamente. Caso não tenha entendido alguma coisa, pode me perguntar nas minhas redes sociais. E até a próxima, pessoal, tá? Aqui as referências que a gente utilizou para essa aula. Então, abraço aí, pessoal, até a próxima.